Então talvez por isso que os caras falam, esse dia o rock and roll morreu. Né? Pois é, e aí quando a gente chega no ano de 1970, que é um ano que talvez o Brasil nasce como superpotência do futebol e tenha morrido ontem, né? Mas ao mesmo tempo parece que a música morre também, porque em 1970 morre um monte de gente importante, né? Você tem Jimi Hendrix, você tem Janis Joplin, e em 71 você ainda tem o Jim Morrison. Quer dizer, e aí como é que isso com o rock? Parece que morre uma geração e renasce uma outra. Parece que a partir dali o rock também muda um pouco, né? Você tira aqueles de cena forçosamente, até infelizmente, mas parece que o rock se refaz em bases diferentes. Exatamente, aí começa uma década de 70 com um outro comportamento, né? Aí você vê uma geração glam rock, sabe? Aparece um David Bowie, aparece, sabe, um próprio T-Rex, Mark Bolan, aparece bandas tipo Sweets, Slade, Roxy Music, sabe? Então um outro comportamento. E também um maluco nos Estados Unidos chamado Alice Cooper, fazendo aquele horror show dele que funcionava muito bem, né? Que Marilyn Manson era fichinha, até perto do que ele fez na época, né? Praticamente uma noviça, né? Uma noviça, uma criança que aprendeu com Tia Alice, como ele chamava na época. Mas era tudo novo, na verdade era outra história, né? Mesmo no início dos anos 70 apareceu uma banda que eram, tipicamente a gente pensava que eram todos travestis, mas eles se vestiam como travestis, que era o New York Dolls. Parecia um bando de travestis, todos vestidos de mulher, aquele puta saltão, sabe? O nego dizia, que é isso? Sabe? A que ponto a música chegou? Não, pois é, e aí, pouco tempo depois aparece Kiss. Exatamente. Aí e eu te disse ali, né? A minha primeira impressão de Kiss é assim, porra, o que esses caras estão fantasiados aí para cantar essa música brega? Eu fui aprender a gostar de Kiss depois de me acostumar com aquilo. O rock tem um pouco disso, você aprender a gostar? Da mesma forma, eu quando apareceu o Kiss eu fiquei assim, achei estranho, falei, nossa, mas é por aí, não é, entendeu? Eu já gostava do Alice Cooper, né? Mas eu achava que eles tinham um certo exagero e eu nunca parava para prestar atenção na música. Quando eu parei para prestar atenção na música, eu falei, não é simplesmente o make-up, não é só aquela maquiagem, tinha a música também. Tinha. E aí como é que você vê esse retorno da contribuição dos ingleses, né? Parece que eles ficaram escondidos um tempo, e aí eles retornam com força quando você vai acabando a década de 70 e o início da década de 80, e eles vêm com força de novo. Quer dizer, a Inglaterra é um renovador do rock. Se a gente analisar a década de 70, tem um capítulo no livro sobre o rock progressivo, que é uma parte importante dos ingleses também, porque na verdade todas essas bandas, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, Yes, bandas importantes dessa era progressiva também que, sabe, acabaram criando uma história ali, Jethro Tull, enfim, a mistura do rock com clássico, sabe? A década de 70 foi muito rica também nesse sentido, sabe? Muita coisa aconteceu durante os anos 70, né? Assim como nos 60 a gente não citou a psicodelia, mas a psicodelia também foi um movimento fortíssimo, né? Eu ia até perguntar isso para você, quando é que o psicodélico passa a ser progressivo? Eu acho que, de certa forma, muitas bandas, tem uma banda que eu gosto muito, o Moody Blues. No começo a banda tinha um comportamento mais psicodélico e com o passar do tempo, nos anos 70, ela foi tomando uma sequência mais progressiva. A maioria das bandas progressivas, muitas delas têm uma raiz nessa coisa do início da coisa da psicodelia. Mesmo o primeiro disco de Yes você ouve, não é aquele Yes que você ouvia com Rick Wade, nem tinha Rick Wade, sabe? E eles cantavam músicas dos Byrds, cantavam música dos Beatles e com arranjos até mais psicodélicos, né? Daí que o Yes foi indo para a coisa do rock progressivo, né? Mas a maioria das bandas vinham da psicodelia para o progressivo, né? Não, me diz o seguinte, religiões à parte, quando o cara chega lá no muro e picha e diz que Clapton is God, né? Que Eric Clapton é Deus, naquele momento era Deus mesmo ou estava começando a se criar um mito em cima de Clapton? Talvez fosse uma criação de um mito, mas o Cream era uma banda muito legal, muito forte, sabe? Eu acho que era aquela coisa do power trio mesmo. E o Clapton, eu acho que ele estava no seu momento mais criativo, no seu momento do grande guitarrista mesmo. Sabe? De certa forma, talvez esse hype todo na época que criaram
em cima dele ser Deus, ele era o Deus da guitarra, enfim, sabe, as pessoas também procuravam alguém que substituísse o Hendrix, né? E ele estava ali naquele momento certo, sabe, ele estava com uma banda precisa. Eu acho que aí entra também uma ajuda de um amigo, um produtor, que era o Steve Winwood, né? Também. Porque histórias de adultério à parte em Leila, né, é o Steve Winwood que pede para botar aquele solo de guitarra, que era uma coisa separada. E acho que é muito legal como confirmação de Clapton como grande guitarrista. Né? Na verdade, o Steve Winwood já vinha de uma banda espetacular que era o Traffic, né? E também do Spencer Davis Group, que era uma banda psicodélica. Mas da coisa da British Invasion também. E ele foi um elemento importante também nessa coisa do pós-Scream, né? Derek and Dominos, as bandas até curtas na carreira do Eric Clapton, mas que fizeram clássicos como Leila, por exemplo. Né? Ele era uma figura importantíssima, né? Um grande músico, um grande intérprete também, sem dúvida. Né? Verdade. Agora vamos avançar um pouquinho, a gente avança pela década de 80 e vamos chegar num solo nosso, nacional, quer dizer, onde a gente tem a explosão do pop rock nacional, né, o que muita gente chamou de B-rock, e que aí a gente tem realmente a confirmação, porque quem está aqui se lembra de ouvir rádio na década de 70, vai se lembrar que 80% da programação era estrangeira e 20% era nacional, né? A gente quase não tocava nada, assim, principalmente nas rádios que tocavam rock. E de uma hora para outra virou o que é hoje, assim, tem 10% aí de estrangeiro e a gente toca mesmo música nacional. E tem uma importância aí, aquele rock nacional dos anos 80, que tinha uma característica muito interessante. Ele era bairrista, mas os bairrismos se aceitavam e transitavam. Então você tinha claramente um rock paulista, claramente um rock carioca, claramente um rock brasiliense, e depois você tem tentativas de rocks de outras localidades, não vou nem separar por estado, porque algumas coisas são regionais. Como é que você analisa esse rock nacional dos anos 80 e o peso dele para a confirmação desse mercado de música brasileira? Eu acho que é engraçado que a década de 80 teve essa abertura para o rock brasileiro, né? Que ninguém esperava que isso fosse acontecer. Mas de um momento para outro, as gravadoras também acordaram para isso na época e começaram a procurar grupos, a lançar bandas, o rádio tocava, a televisão tinha espaço para todo mundo. Então esses espaços foram se abrindo. Acho que essa foi uma das grandes consequências do rock brasileiro ter acontecido naquele momento. Porque se não tivesse toda aquela mídia em torno daquele rock que estava aparecendo, não teria acontecido toda aquela geração. E foi interessante isso, né? Porque não era só São Paulo, era Rio, era Porto Alegre, eram vários lugares do Brasil que aconteciam bandas, né? Que vinham de Brasília também, enfim, estavam aparecendo bandas, pipocando, bandas de todo lugar. E tinha espaço para essas bandas. Eu acho que o que acontece hoje mudou nesse sentido, né? Não tem mais espaço no rádio, não tem mais espaço na TV, apesar da MTV tentar abrir alguns espaços, mas não é suficiente. Mas a própria MTV cortou muito espaço, né? Agora ela tem o MTV, tem um canal MTV Hits, né, para quem tem TV a cabo e tal, que ainda fica passando só clipe. Mas agora para você ver um clipe na MTV, você demora, né? Você assiste tudo, o cara beijando menina, jogo de futebol, coisa e tal. Mas tudo isso. Então, acho que um dos grandes pontos a favor da década de 80 foi essa, da mídia ter abraçado aquela geração. Sabe? Então, quando acontece da mídia abraçar uma geração. O que é engraçado, porque 10 anos, 15 anos antes, parecia que a própria geração queria renegar os seus pioneiros do rock. Né? Mutantes não foi tão bem aceito, o próprio movimento é aqui que ele queria que você desse uma palhinha sobre tropicalismo, porque a gente quando fala em tropicalismo, às vezes se prende assim, é um movimento de música tipicamente brasileira, nordestina, que o pessoal liga muito com música baiana, e não é a música baiana aquela, é uma coisa diferente, uma coisa muito mais pra frente, bem rock and roll. Né? Exatamente, o tropicalismo era o rock and roll da época também, mas era uma maneira de você trabalhar a música brasileira com a música, até o psicodelismo, uma série de, ouça os primeiros discos dos Mutantes, até os primeiros discos, às vezes eu falo, compre o primeiro disco da Gal Costa, os 3 primeiros discos da Gal, ela era a nossa Jenny Joplin. Tem dois discos do Caetano e do Gil. Também Caetano, Gil, os primeiros discos são clássicos, são coisas maravilhosas. Os Mutantes acompanhando o Gil em Domínio do Flaco, sabe? Os Beat Boys com os Mutantes. Era um escândalo ver aquela banda, um cabeludo que parecia um Jesus Cristo tocando. Eu lembro sempre desse cara dos Beat Boys, que era uma banda, não era nem brasileira, eram argentinos que tocavam, acompanhavam o Caetano também, às vezes trabalhavam com o Gil. E era muito louco, porque os universitários mesmo na época não aceitavam isso, aquela coisa da guitarra na música brasileira, para eles era o fim, sabe? Que música brasileira não pode ter guitarra,
sabe? E esses caras puseram a guitarra. É mostrar que música brasileira não precisa ter só cavaquinho, né? Pode ter guitarra, ela é Exatamente. música, né? Mas foi engraçado que quando foi uma coisa paralela. Nos Estados Unidos, quando Bob Dylan tentou botar a guitarra na música folk, sabe? Ele chamou ele até de Judas, acabou com ele, sabe? Não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. Todo mundo achava um absurdo. No Brasil também, quando tentaram botar a guitarra na música popular brasileira, quando o Gil, Caetano, enfim, botaram os Mutantes e os Beach Boys para tocar a guitarra, os universitários na época, que era a juventude pensante, queriam matar os caras, achavam um absurdo que alguém tocasse guitarra dentro de uma música brasileira e trouxesse o elemento rock para isso. E hoje isso não é uma bobagem, né? Não, e é engraçado que é o seguinte, eles se dizendo transgressores, querendo negar alguma coisa que é uma transgressão, praticamente dão um argumento para os militares para que eles exilassem o Caetano e o Gil. Eu protesto a favor.